Olá, Fabrício Venâncio aqui. Vamos conversar nesse vídeo sobre 3 maneiras de você eliminar, em definitivo, padrões de pensamentos negativos. Padrões de sentimentos negativos. É terrível, né? Você ter sentimentos como culpa, rancor, raiva, ódio, muitas vezes, e outras coisas do gênero. Esse tipo de sentimento negativo que eu quero ajudar você a se livrar disso aqui, tá? Então, eu vou explicar aqui para você essas 3 maneiras, mas antes disso, eu preciso falar com você 2 erros que boa parte das pessoas cometem querendo eliminar esse tipo de sentimento, tá? Então, primeira parte aqui, 2 erros que pode ser que você esteja cometendo e depois as 3 maneiras de você se livrar disso por completo. O primeiro erro, assim, é preciso até ter cuidado assim, para falar esse tipo de coisa, porque pode, vamos dizer assim, pode parecer algo até irresponsável falar isso, mas, enfim, é algo que eu acredito e aí acho que cada um aqui é grande o suficiente, né? Já é adulto o suficiente para saber o que fazer. Mas muitas pessoas, quando os sentimentos negativos chegam a um nível, né, muito alto, a pessoa tem problemas mesmo, né? Problema como depressão, como síndrome do pânico e coisa do tipo. Esse tipo de problema, por exemplo, a depressão, nada mais é, e eu não sou médico, tá? Mas nada mais é, com toda certeza, do que carga emocional negativa. Carga emocional negativa. Isso cria depressão, por exemplo. E o primeiro erro, né, é achar que a pessoa achar que ela vai se curar através de remédios, sabe? Ah, não, eu tomo os remédios aqui e tal e vou me curar disso. Não vai, sabe? Não vai. E aí, sobre isso, eu posso falar com você com uma certa propriedade. Eu, particularmente, nunca tive esse problema, né? Mas a minha esposa teve esse problema durante um bom tempo, de síndrome do pânico, né? E aconteceu algo assim, que pra mim realmente foi mais um estalo, assim, quando eu percebi que realmente isso que a gente conversa aqui, poxa, resolve realmente as questões, tá? A gente tem hoje, né, um filhinho de 7 meses, né? Mas quando a minha esposa estava com, eu acho que uns 7 meses de gravidez, né? Então uns 9 meses atrás, 9 a 10 meses atrás, ela teve um ataque, né, de síndrome do pânico e tal. E aí a gente foi, ela costumava ir, né, quando acontecia isso, ia num psiquiatra, né, e ele receitava alguns remédios e tudo mais. Normalmente ela já até tinha alguns assim para caso acontecesse isso. Só que quando a mulher está grávida, ela não pode tomar alguns tipos de remédio. Esses são remédios fortes, né? Então ela foi lá, né, eu fui junto com ela no psiquiatra e tal, e ela conversando com ele, né, sobre que tipo de remédio que poderia dar para resolver a questão e tal. E ele falou, olha, não tem como dar remédio, né? Nesse caso que está assim pode prejudicar o bebê e tudo mais. E ele falou, olha, vem cá. Ele ele estava perto do computador, abriu o computador, mostrou alguns vídeos no YouTube, né, vídeos de reprogramação, vídeos de relaxamento e tudo mais. Ele falou, olha, ouve esses áudios aqui, né, e veja esses vídeos aqui que eles vão te ajudar com isso. Você não vai precisar do remédio. Um psiquiatra, né, que antes sempre receitou remédio, falando exatamente isso para ela. Então, isso é a primeira coisa que você precisa saber se porventura o seu nível, né, de sentimentos negativos já é tanto que transbordou nesse sentido, né, de ter um problema mesmo, como depressão, síndrome do pânico e alguma coisa do tipo. O remédio não vai resolver o problema, né? O remédio é como se fosse é como o cigarro, né, que algumas pessoas quando tá ali muito estressada vai fuma e relaxa. O remédio é exatamente para isso, né? Ele vai te dar um alívio ali, mas não vai na raiz do problema, tá? E o segundo erro é exatamente querer controlar os sentimentos negativos, sabe? Controlar. Muitas pessoas, muitas mesmo, né, deixam no comentário dos vídeos exatamente isso, né? Ah, Fabrício, como que eu controlo meus pensamentos? Como que eu controlo? Eu tenho muitos sentimentos negativos, como que eu controlo isso? E olha, é uma coisa que é quase impossível de controlar, sabe? Sentimentos negativos é quase impossível de controlar. Você precisa realmente ter a intenção de eliminar e saber que é possível eliminar isso por completo, tá? Os sentimentos negativos, eu comparo ele com como se fosse um vírus, né? Imagina um vírus de computador, né? Quando o computador está com vírus, não tem como, o computador está com vírus, beleza. Ele está com vírus e você fala, poxa, mas como é que mesmo com vírus, como é que eu controlo esse computador aqui mesmo com vírus? Como que eu faço ele funcionar muito bem mesmo com vírus?
Não tem como, você vai precisar eliminar o vírus. E é exatamente isso que você precisa ter intenção, tá? Então esqueça a questão de controlar os pensamentos, mas sim pense em eliminar por completo os sentimentos negativos. Tá certo? Beleza. Dito isso, as 3 maneiras que você vai usar aqui, aí você pode escolher alguma delas, cada uma vai fazer mais sentido para um tipo de pessoa, né? Basicamente, falando de forma simples, para você mudar completamente, eliminar sentimentos negativos, você precisa ter predominantemente pensamentos e sentimentos positivos. Repetindo, a forma de você se livrar de sentimentos negativos é tendo predominantemente pensamentos e sentimentos positivos. Pode parecer meio estranho falar assim, né? Mas você vai entender. É exatamente isso, tá? É exatamente isso. Então, você não deve querer simplesmente se livrar dos negativos. Você se livra dos negativos colocando os positivos em cima, né? Você sempre vai ter um padrão de pensamento, né? E se hoje o seu padrão é negativo, você precisa transformar ele em um padrão positivo, tá? E como que eu faço isso, Fabrício? Como que eu transformo em um padrão positivo? Com linguagem, sabe? Com fala, com o que você ouve. Basicamente, com o que você ouve, assim... se você só mudar o que você ouve, você já muda isso completamente, tá? Os sentimentos negativos, eles não vêm do nada, sabe? Não é uma coisa que você nasce com isso. Se você tem isso, é de coisas que você viu e ouviu, basicamente. Essas coisas geraram um sentimento, esse sentimento negativo, isso fixou, né? Qualquer questão emocional forte que você tem, isso fica em você, fica no seu subconsciente, né? Então, se você quer mudar definitivamente seu padrão de pensamento de negativo para positivo, você precisa mudar a sua linguagem, tanto que você fala como você ouve. Tem um experimento que foi feito pelo Dr. Masaru Emoto. Masaru Emoto, vamos colocar inclusive uma fotinha dele aqui, que ele fez um experimento tanto com água como com arroz. Depois você pesquisa aí na internet sobre esse experimento, sabe? Onde ele colocou ali na embalagem de arroz e colocou próximo à água ali, né? Falando coisas para a água e no arroz colocou na embalagem ali palavras primeiramente, né, palavras como ódio, como culpa, enfim, coisas negativas, e depois palavras como amor, alegria e tudo mais. E o arroz teve uma reação diferente. A água teve uma reação diferente, de acordo com as palavras ali que eles eram expostos. Tá? Então, se isso acontece com a água e acontece com o arroz, é óbvio que isso também acontece com a gente. Aquilo que você fala e ouve. Então, de forma simples, se você falar coisas como amor, palavras como amor, alegria, bondade, sabe? Palavras nobres, vamos dizer assim, esse tipo de palavra muda a sua programação mental, né? Especialmente se você fizer isso, eu vou falar aqui as técnicas para você, mas especialmente se você já tiver a intenção de fazer isso antes de dormir. No vídeo passado eu falei sobre a importância de fazer isso antes de dormir. É a parte mais... são os momentos mais propícios possível, tá? Então, basicamente, antes da técnica, você precisa isso precisa estar fixo na sua mente. Eu preciso me livrar definitivamente dos sentimentos negativos, e a forma de fazer isso é mudando a minha linguagem. É tendo contato, tanto eu falando como ouvindo palavras diferentes, tá? Beleza. Agora, quais são as técnicas? 2 dessas técnicas usam a questão aqui das palavras e uma não, tá? A primeira técnica é uma que é muito conhecida hoje em dia, que é o Ho'oponopono. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o Ho'oponopono é exatamente a questão das palavras, né? São palavras mágicas, vamos dizer assim, né? Que é sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, né? E fica repetindo isso constantemente. Um canal que fala muito sobre isso aqui de forma maravilhosa é o canal da Beth Russo, né? Se você não conhece, sugiro que você conheça, que ela explica mais detalhes aí sobre essa questão do Ho'oponopono. Mas essa é uma das técnicas, tá? O Ho'oponopono realmente ele muda completamente. Se você ficar repetindo essas palavras constantemente, isso muda o seu padrão de pensamento em definitivo. Por mais que talvez possa, sabe, parecer loucura. Para algumas pessoas você fala, eu vou ficar repetindo isso e vai mudar? Vai, tá, vai. Tem um livro, eu estava inclusive lendo ele esses dias, né, que é o grande livro do Ho'oponopono, e ele fala lá, né,
conta como surgiu e tudo mais. Poxa, N pessoas foram curadas de coisas muito mais graves do que sentimentos negativos, né? Coisas de cura física mesmo, apenas com Ho'oponopono, tá? Então é uma técnica muito eficiente, essa é a primeira. A segunda técnica é uma técnica das reprogramações subliminares, né? Que é uma das coisas que eu converso com você aqui. Eu tenho, né, uma reprogramação gratuita aqui no YouTube, né? Vou deixar inclusive o link aqui abaixo, que tem exatamente esse objetivo. Eu vou colocar inclusive um trechinho aqui, né, se você não conhece ainda, para você saber exatamente como funciona. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Eu sou. Por quê? Eu sou a alegria. Eu sou. Eu sou. Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por quê? Eu sou. Eu sou o perdão. Eu sou. Por que a sua vida é tão maravilhosa? Eu sou. Por quê? Eu sou a confiança. Eu sou. Por que a sua vida é tão perfeita? Por quê? Legal, né? Então essa aí é uma reprogramação subliminar para eliminar sentimentos, padrões de sentimentos negativos, né? Como inserindo palavras positivas, como amor, como alegria, como gratidão, né? Então essa técnica subliminar, né? Você pode ouvir, você percebeu aí, né? Tem coisas que você consegue ouvir e outras não. Exatamente para sua mente não rejeitar isso, né? Porque muitas vezes quando você está num padrão muito negativo mesmo, às vezes você nem gosta de ouvir palavras como essa, né? Como amor, como alegria e tal. Então a questão aí de ter algumas palavras que você não consegue ouvir exatamente por esse objetivo, tá? Vou deixar o link dessa reprogramação aqui, basta você acessar, lá tem explicação de como usar, inclusive você pode fazer o download gratuitamente. Funciona muito bem, tá? Se você for ver lá no vídeo, rola para baixo, você vai ver os comentários lá, tem centenas de comentários de pessoas usando, você vai perceber como que funciona muito bem, tá? Então essa é a segunda técnica. E a terceira técnica, nela não está envolvido palavras, efetivamente, tá? Mas essa terceira é quando o sentimento que você tem é de algo que está muito vívido na sua mente, né? Pode ser que você tenha um sentimento negativo de algo, assim, uma imagem talvez ali que fica te perturbando, sabe? Isso te traz um sentimento negativo. Aí o que você vai usar não necessariamente são palavras, mas aí é simplesmente a técnica do enfraquecer essa imagem, tá? Isso é uma técnica de programação neurolinguística, né? PNL, que nada mais é do que você fazer o seguinte: se você tiver uma imagem, exemplo, tá? Um exemplo, vamos supor uma pessoa que foi traída, né? Pelo marido ou pela esposa, e ela viu, vamos dizer assim, isso acontecendo, né? Essa traição. A imagem está muito vívida ali, né? Ou então de alguém que faleceu, enfim, aquela imagem está muito vívida ali. O que você vai fazer nesse caso? Você vai simplesmente levar, no estado de relaxamento, tá? Sempre é preciso estar no estado de relaxamento. Você vai levar essa imagem na sua mente, ou seja, você vai simplesmente lembrar disso de forma mais clara e nítida possível. E simplesmente o que você vai fazer é ir escurecendo essa imagem. Escurecendo essa imagem. Então ela está assim, igual está aqui agora, né? Você está me vendo aqui, né? Claro e tal. Então imagina que eu apagasse as luzes aqui agora e fosse escurecendo. Simplesmente você vai fazer isso, tá? Se tiver uma experiência ou alguém específico, né? Pode ser que uma pessoa seja a razão aí de você ter sentimentos negativos, faça exatamente isso, a imagem dessa pessoa, e vai fazendo isso aqui. E basicamente a única coisa que você está fazendo aqui, né? Existe toda uma explicação aí por trás, mas o objetivo aqui não é esse, né? Se você quiser saber mais, estuda aí sobre programação neurolinguística. O objetivo aqui é você enfraquecer isso. Quando você escurece isso diminui o impacto emocional que isso tem em você, tá? Isso diminui o impacto emocional. Então, as três técnicas: Ho'oponopono, as reprogramações subliminares e, se for algo específico, diminua aqui a intensidade disso, simplesmente tornando essa imagem mais escura. Tá certo? Esse vídeo ficou um pouco longo, mas se você chegou até aqui, parabéns, né? São poucas as pessoas que hoje em dia, normalmente o pessoal gosta de vídeo de 5 minutos e tudo mais, algo rápido, mas a mensagem realmente que eu queria passar aqui para você, não só a mensagem, né, mas as técnicas, enfim,
é algo muito importante e eu, sinceramente, nos vídeos não estou nem um pouco preocupado aqui com o tempo, mas sim em passar aqui para você da melhor maneira possível. Espero que tenha conseguido fazer isso, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui, fala o que você achou. Se fez sentido para você, dá aqui um like, né, se você gostou. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Certo? É isso, um abraço e até o próximo vídeo.